Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. Eu sou o Lucas Campos, nutricionista e terapeuta ayurvédico, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental, vamos dizer assim, que são as causas da doença na visão do Ayurveda, chamadas de retos, segundo o clássico Charaka Samhita, que a gente vai usar como referência. No Ayurveda, pessoal, entender a causa é tão importante, talvez mais importante, quanto tratar os sintomas. A verdadeira cura só vai acontecer quando a gente remove a raiz do desequilíbrio e não apenas quando a gente silencia os seus efeitos. E eu te pergunto, você já pensou que muitas vezes quando tratamos apenas os sintomas, estamos apenas podando as folhas de uma árvore que está doente, mas sem cuidar da raiz? E aí você me pergunta, o que é reto, Lucas? Reto significa causa ou fator etiológico. O Charaka explica que para compreender a doença e seu tratamento, precisamos, antes de tudo, entender a origem dessa doença. Um exemplo prático. É como a gente olhar uma árvore doente, como eu acabei de dizer, aí não adianta só a gente retirar aquelas folhas secas que estão doentes, é preciso observar as raízes e o solo, a água e luz também. O mesmo ocorre com o nosso corpo e a nossa mente. Tá? O Ayurveda tem algumas classificações de reto, tá? Eu vou trazer alguma delas para vocês. A primeira eu vou trazer duas grandes categorias. A primeira são as causas diretas das doenças, né? E aí isso nos remete a fatores que provocam diretamente, né, aquela doença. Então, uma dieta incorreta, uma rotina inadequada, um trauma, uma intoxicação, né? Então, por exemplo, comer constantemente fritura, alimentos pesados, pode gerar o quê? O acúmulo de kapha dosha, resultando em má digestão, letargia, ganho de peso, diminuição do Agni, né, e ama, por exemplo, tá? E tem as causas indiretas das doenças, né, ou que são agravantes, né? São aquelas que possuem fatores que não causam diretamente uma doença, mas favorecem a manifestação dessa doença em algum momento, né? Então, o clima frio e seco, por exemplo, do inverno, ele acumula kapha silenciosamente. Esse excesso só se concentra e manifesta como tosse e congestão quando chega a primavera, que é o que aqui no Brasil a gente está indo daqui a pouco, então já pode ficar ligado com isso. E tem causas externas e causas internas também das doenças. Quais são as causas externas? São fatores ligados ao ambiente, ao estilo de vida da pessoa, né? Então, viver constantemente exposto, por exemplo, ao frio, né, e à umidade pode provocar dores articulares e problemas respiratórios, por exemplo, né? E tem aqueles fatores internos, né? Então, desequilíbrios internos basicamente nos doshas, né? São 3 doshas nos nossos 7 tecidos, no nosso metabolismo, que a gente chama de Agni também, né? Um exemplo prático aqui, uma digestão lenta, né? Um Mandagni, favorece o acúmulo de toxinas, que é ama, né? Que podem levar ali eventualmente a várias doenças, artrites, doenças crônicas do sistema gastrointestinal, por exemplo, tá? E aí eu te pergunto mais uma vez, na sua vida você acredita que os maiores desafios vêm de fatores externos, como o clima e o ambiente, ou de fatores internos, como a alimentação ou a digestão, por exemplo? O que você me diz? Tá? Outra categoria, pessoal, tem os fatores somáticos, que é o Sharira Reto, né? Sharira é corpo, causam doenças que afetam diretamente os doshas, os tecidos, os canais, como uma dieta incorreta, rotina física imprópria, traumas ou exposição ambiental. Um exemplo ali é um acidente, né? Um trauma físico que acontece com a pessoa, uma queda, que aí pode gerar uma doença, um desequilíbrio diretamente no corpo físico da pessoa. E tem o que a gente chama de Manasika Reto, né? Que são os princípios psicológicos, causas psicológicas, né? Causas mentais enraizadas no predomínio de rajas e tamas, 2 doshas da mente, no erro do discernimento e no mau uso dos nossos sentidos no nosso dia a dia, tá bom? Há um exemplo, o estresse crônico, né? Que pode levar a insônia, ansiedade, desequilíbrio de vata e abrir caminho para várias outras doenças digestivas, cardiovasculares e mentais, e burnout, se estiver ligado, por exemplo, ao trabalho, né? E você sente que as suas doenças ali, se você tem algum desequilíbrio, está mais no corpo físico ou na mente? O que você me traz? E aí a gente tem o que a gente chama de anupasha, né? Que são os agravantes, né? São fatores que pioram um quadro quando eles aplicados. Então serve até mesmo como um teste clínico no Ayurveda. Então, a gente pode trazer como exemplo aqui, continuar ingerindo alimentos gordurosos quando já se tem uma má digestão, então só vai agravar ainda mais aqueles sintomas que você já tem, tá bom? E tem, por outro lado, os aliviantes, né? São fatores que aliviam determinado quadro de desequilíbrio, usados também como um teste terapêutico que você pode, inclusive, fazer. Por exemplo, chá de gengibre, em caso de indigestão, ajuda a melhorar os sintomas e fortalece o Agni, o fogo digestivo ali, tá bom? Você já percebeu
como certos alimentos ou hábitos que você tem pioram uma condição enquanto outros trazem algum alívio imediato? Já fez esse teste? Tenho certeza que sim. Se não, você precisa se reconectar aí, tá? E temos ali o Sadharana Karana, né, que são comuns a muitos, a vários, né? São fatores coletivos, como o ar, o clima, as estações do ano, a água, as epidemias que atingem várias pessoas ao mesmo tempo, né? Uma epidemia de gripe no inverno afeta muitas pessoas ao mesmo tempo devido ao clima seco, ao clima frio e úmido, por exemplo, pode ser seco também. A pandemia do Covid, por exemplo, né? Fatores gerais. E tem os fatores individuais, que está muito ligado à particularidade de cada pessoa, a sua constituição, a sua prakriti, né? Aos seus hábitos, ocupações, estilo de vida também, né? Uma pessoa com sono irregular e uma dieta desregrada pode desenvolver, por exemplo, diabetes, enquanto outra no mesmo ambiente pode permanecer saudável, tá? Então isso realmente varia muito. Você já percebeu que mesmo numa família ou um ambiente, algumas pessoas ficam doentes e outras não? Isso é exatamente a Sadharana Karana em ação, que é esse princípio que a gente acabou de ver, o geral e o individual. E tem 3 causas fundamentais para que as doenças possam aparecer. O uso inadequado dos sentidos é uma primeira delas aqui, né? Então, ou seja, o mau uso dos nossos 5 sentidos em excesso ou em deficiência ou de forma imprópria vão causar doenças, né? Então, passar horas e horas em telas, por exemplo, fadiga ocular, insônia, né? A deficiência, usar óculos escuros em ambiente escuro enfraquece ainda mais a sua visão. Um uso impróprio, beber água gelada após uma sauna, né? Um choque térmico no seu corpo ali, ou você fez uma Shirodhara e sai num ambiente frio. E tem a questão de percepção, o erro do intelecto, agir contra o que sabemos que é correto, né? Então, por exemplo, dormir durante o dia, isso aumenta a kapha, né? Falar em excesso, como eu estou falando, esgota energia, sou professor, também esgota. Preocupar-se demais com coisas sem importância vai consumir a sua energia mental. E temos também o tempo e mudanças naturais. Ação do tempo, das estações, os ciclos de vida e de envelhecimento que todo mundo passa, né? Então, por exemplo, excesso de chuvas tem uma tendência a aumentar a kapha e pode impactar no Agni. Falta de chuva, estação vai desequilibrar a vata. Aqui no centro-oeste estamos chegando nela aqui agora, né? Excessivo calor pode gerar doença de inflamação e aumentar o pita, né? Não sei se você já percebeu aí como o mau uso dos sentidos. Às vezes a pessoa tá num show, a música muito alta, deu zumbido temporário, por exemplo. É mau uso dos sentidos, né? E por que conhecer essas causas importa tanto, né? O Ayurveda nos ensina que a alimentação, que na verdade a eliminação é a causa mais importante do que se tratar as doenças. Se a gente não corrigir a causa, isso aí vai voltar mais tarde e ainda mais forte, né? Então não adianta, por exemplo, tomar remédio para gastrite se a pessoa continua se alimentando mal, vivendo sob um estresse constante, né? A cura verdadeira vai vir da mudança de hábitos, da reconexão com os ciclos naturais, eventualmente uma consulta, um acompanhamento também, tá bom? E aí, eu volto uma pergunta para vocês. Quais pequenas mudanças você poderia adotar hoje, a partir de agora, para prevenir os mesmos sintomas que eles não voltem amanhã? Tá bom? Só para a gente fechar então, pessoal, a gente viu como a Ayurveda classifica as causas das doenças, diretas, indiretas, internas ou externas, somática no corpo físico ou psicológicas, né? Tem as que elas são agravantes, aliviantes, as comuns e que são individuais, e também tem as 3 causas raízes: mau uso dos sentidos, erro do intelecto e a ação do tempo. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Observar os hábitos, o ambiente e a mente é chave para prevenir doenças e cultivar o equilíbrio, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo Ayurvedic Podcast. Tchau, tchau.